Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente mergulha numa história que já começa assim com uma das perguntas mais fortes do terror. E se você acordasse num corpo que não é seu, sem memória nenhuma, e descobrisse que precisa matar para sobreviver? Essa é a premissa, de Ordem Paranormal Hexatombe. E hoje vamos dissecar a transcrição da terceira sessão, Um Novo Começo. Exatamente. E a nossa missão aqui vai um pouco além de só contar o que aconteceu. A gente quer analisar a construção da narrativa, sabe? A psicologia por trás do que os jogadores decidem e as regras macabras desse jogo mortal onde eles foram jogados. Eles acabaram de pular num portal e agora estão num lugar totalmente desconhecido. A única certeza é a hostilidade. Então, vamos lá. A cena abre com os 5 personagens acordando. Eles estão no meio da caatinha, um bioma seco e implacável, em volta de um símbolo gigante de sangue no chão. A descrição é bem sensorial. Eles sentem o corpo formigar, um gosto amargo na boca. Fica claro que a transição para esse mundo novo foi, nada agradável. E a primeira coisa que se estabelece é desorientação total. Eles têm uns fragmentos de memória que dizem que eles são agentes da Ordem, uma organização que luta contra o paranormal. Só que essa identidade já é colocada à prova na mesma hora. A lealdade que deveria unir o grupo já começa a rachar antes mesmo de eles darem o primeiro passo. E essa rachadura fica explícita muito rápido, Uma das personagens, a Kemi, fala na lata, e eu cito: "Eu não tô lutando pela Ordem, eu luto pela minha vida." Nossa, essa frase define o tom de tudo. Não é um time de heróis numa missão. É um grupo de gente desesperada, sabe? Unidos por uma aliança frágil. É um pilar clássico do survival horror, Você pega pessoas com motivações diferentes, um luta para domar os medos, o outro pelos que não sabem, e joga todo mundo numa panela de pressão. A pergunta que a história faz não é: será que eles vão vencer? É, na verdade, o que vai quebrar primeiro? A ameaça lá fora ou a desconfiança aqui dentro? É fascinante ver os jogadores improvisando isso tudo em tempo real. Exige uma agilidade mental assim incrível. Criar uma personalidade, uma estratégia do zero, sob pressão. Totalmente. E essa habilidade de resolver problemas complexos, de pensar em várias camadas e se adaptar a regras novas, inesperadas, é algo muito particular. É um exercício constante de raciocínio crítico e, claro, de criatividade. Sabe, esse perfil me lembra muito outra área onde essas habilidades são cruciais. Quem gosta de RPG, geralmente é uma pessoa mais criativa, com um raciocínio lógico afiado, e muito envolvida com leitura e interpretação. Esse conjunto de habilidades é exatamente o que se precisa para encarar grandes provas e concursos. Seja vestibular, OAB, residência médica, concurso público, militar. É uma ótima analogia. Em ambos os casos, você está decifrando um sistema e tentando vencer dentro das regras que foram dadas, que nem sempre são óbvias. Exato. E se quem nos ouviu é estudante e se identifica com esse desafio, se quer se preparar de verdade para essas provas, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. É a ferramenta perfeita para quem gosta de pensar estrategicamente. E por falar em estratégia e regras, é exatamente isso que os personagens precisam fazer logo em seguida. Eles estão nesse lugar hostil e a primeira decisão deles vai ditar o ritmo da sobrevivência. Certo. De volta à Caatinga, eles olham no horizonte e veem 2 opções: um cemitério antigo, ali do lado, e uma casa em ruínas, mais longe. A escolha é ir primeiro no cemitério. Talvez por estar mais perto, talvez por um instinto, de procurar respostas no passado. E o que eles encontram lá é perturbador. Muito. São 28 lápides, todas sem nome. Mas o detalhe que congela o sangue é que, em todas elas, o ano da morte é o mesmo. 1966. Isso muda a escala do problema, De repente, o tal do Hexatombe deixa de ser um evento único, um problema só deles. Exatamente. Isso é a introdução de um elemento clássico do terror, a maldição cíclica. O que eles estão vivendo não é novo. Já aconteceu antes.
Essas lápides transformam a luta deles de um evento isolado para só mais um capítulo de um pesadelo que se repete. A questão que fica é, esse ciclo pode ser quebrado ou eles só estão destinados a virar os próximos nomes numa lista de vítimas esquecidas? E a tensão só aumenta. Eles seguem umas pegadas de sangue que saem do cemitério e vão na direção da casa. Um dos personagens do labirinto usa um ritual chamado mapa sanguíneo para tentar detectar alguma ameaça. E aqui tem um momento interessante do ponto de vista da mecânica do jogo. O mapa sanguíneo é uma habilidade de custo alto no sistema. Exige um recurso valioso. O fato de o resultado do ritual ser apenas animais é uma jogada brilhante do mestre. Ele força os jogadores a gastarem um recurso importante para não encontrar nada, o que, de forma paradoxal, aumenta a tensão psicológica. A ameaça real não é o que eles podem ver, é o que eles não podem. Ameaça essa que parece estar esperando por eles na casa. Quando chegam lá, a atmosfera fica ainda mais pesada. É um lugar abandonado há décadas, mas cheio de sinais de uma presença obsessiva. Iconografia religiosa em tudo que é canto e frases riscadas nas paredes como "Volte, nós precisamos de você". E referências a uma figura enigmática, ou serafim vermelho. A casa vira um dilema clássico. É um abrigo, um santuário, oferecido por alguma força boa, ou é uma armadilha, uma isca montada pela mesma coisa da qual eles estão tentando fugir? O serafim vermelho pode ser um salvador ou um carcereiro. Nada é o que parece. O ponto central dentro da casa é a imagem de um homem encapuzado segurando uma cruz. Mas numa cruz normal, uma improvisada no formato da marca do sangue, aquele símbolo que estava no chão quando eles acordaram. Fica claro que a casa era um reduto de seguidores de algum culto bizarro. Mas é no meio disso tudo que eles encontram a peça mais importante do quebra-cabeça até agora. Sim, enquanto procuram por suprimentos, e eles até encontram algumas coisas, tipo lamparinas e um pouco de água, recursos vitais, eles dão de cara com um texto na parede. Um texto que não é uma reza, nem um aviso, é um manual de instruções. São as regras do Hexatomb. E aqui o jogo vira completamente. Esse é, para mim, o momento mais importante da sessão. Não é mais só sobre sobreviver na natureza. Agora, existem regras, e elas são brutais. Vamos analisar as 3 principais. A primeira, deve morrer um sacrifício por noite. Isso instala um relógio macabro. A violência não é uma possibilidade, é uma certeza diária. E força as equipes a serem proativas, a caçarem, porque ficar parado significa que outra pessoa está agindo. A segunda, apenas 6 podem realizar o sacrifício final. Essa é genial. Cria um gargalo no final do jogo. Mesmo que uma equipe inteira sobreviva até lá, eles não têm lugar garantido na conclusão. Isso planta a semente da discórdia dentro do próprio grupo. Quem vão ser os escolhidos? Lealdades vão ser testadas no momento mais crítico. E a terceira, que talvez seja a mais assustadora de todas. Aqueles que perderem seu sacrifício serão marcados como desertor. A palavra desertor tem um peso imenso. Não sugere só a morte ou eliminação do jogo. Sugere uma punição pior, um status de pária, de alvo para uma consequência desconhecida e provavelmente horrível. É pura guerra psicológica. Muda o medo da morte por o medo do fracasso. Com esse conhecimento terrível, o grupo precisa agir. Eles tomam uma decisão estratégica. Se dividem, 3 deles, Kemi, Dalmo e Labirinto, ficam para transformar a casa numa base, um lugar minimamente seguro. Enquanto isso, os outros 2, Jai e Aguiar, partem para a missão mais urgente: achar a pessoa que deixou as pegadas de sangue, o sacrifício que eles precisam proteger. Essa busca leva eles para uma cidade vizinha, igualmente deserta e decrépita, e o mesmo padrão se repete. Mais símbolos religiosos, mais pequenas esculturas do tal serafim vermelho. A sensação de que eles estão presos num território controlado por um culto fanático só aumenta. E é lá que eles encontram um pôster de circo antigo, adicionando uma camada de surrealismo bizarro a tudo. E é também nesse ponto que a violência do Hexatomb deixa de ser uma regra escrita na parede e vira uma realidade gráfica, barulhenta.
Eles ouvem um barulho de motor se aproximando e se escondem. O que eles testemunham é uma caçada. A cena é brutal. Eles veem um personagem que já tinham encontrado antes, o Tarrafa, correndo desesperado. Ele está sendo perseguido por algo saído de filme pós-apocalíptico. Um carro modificado com espinhos e um homem numa espécie de moto-armadura com uma lança gigante na frente. A perseguição é curta e sem misericórdia. O Tarrafa é alcançado e, nossa, brutalmente empalado pela lança na frente dos dois. A descrição não poupa detalhes. Esse é um momento em que a ameaça abstrata das outras equipes se torna visceral. Exato. Não são só outros sobreviventes. São caçadores organizados com equipamento mecanizado e uma eficiência cruel. Isso eleva o nível de perigo para um patamar totalmente novo. E para piorar, depois de morto, o corpo do Tarrafa não fica morto. Ele se reanima, vira um zumbi de sangue, uma criatura do paranormal, forçando os jogadores a um combate logo depois de testemunharem o assassinato. É um lembrete constante de que as regras desse lugar desafiam a lógica. Nem a morte é o fim. Depois do combate, Jay e Aguiar continuam seguindo o rastro que leva eles até um mercado abandonado. E lá, nos fundos, numa sala que parece um altar improvisado, eles finalmente encontram o alvo deles. Uma pessoa encapuzada de costas para eles. Na pele, cravado como uma tatuagem ou uma cicatriz, o símbolo da coroa de espinhos. É o sacrifício deles. Um jovem que se apresenta como Henry. E a primeira interação com ele é estranha. Eles esperavam encontrar alguém apavorado, talvez ferido. Mas não. O Henry parece resignado, quase aliviado. Ele se vira e diz: "Finalmente eu vou ter o meu novo começo." Essa fala complica toda a missão deles. Eles precisam proteger essa pessoa para sobreviver. Mas a pessoa parece ser um participante voluntário, talvez até devoto desse ritual macabro. O que acontece quando seu protegido quer ser sacrificado? Ele não é um refém para ser resgatado, ele é uma incógnita, um possível fanático que pode ser tão perigoso quanto os caçadores lá fora. O episódio termina com a reunião dos dois grupos na casa, agora uma base. Eles são 6, os 5 agentes e o Henry. A noite cai. E a regra que eles leram na parede se manifesta. Um sino toca ao longe, um som lúgubre, anunciando que, em algum outro lugar, um sacrifício foi feito. O jogo está rolando. E com a noite, vem a fome e a sede. E uma nova regra é revelada, mas não por um texto, de forma primal. Eles sentem uma compulsão, uma promessa de recompensa se consumirem recursos em excesso. É uma mecânica de tentação, feita para gerar conflito pelos suprimentos que são escassos. E bem no clímax, quando a tensão já está no limite, uma nova figura surge na escuridão, correndo em direção à casa. Um homem ferido, desesperado. Ele grita sobre vampiros que mataram a equipe dele e implora por ajuda. E ele carrega um item que vira o jogo de cabeça para baixo de novo, um mapa. E para o choque de todo mundo, desenhado nesse mapa como um ponto de interesse, está o rosto de um dos personagens, o Aguiar. Então, no fim dessa sessão, o cenário mudou drasticamente. Eles têm uma base, um objetivo claro, proteger o Henry, e agora um novo e enigmático membro em potencial. Mas a paranoia está no auge. Eles estão completamente cercados. Por fora, equipes hostis e motorizadas, criaturas que levantam dos mortos. Por dentro, a desconfiança, a falta de recursos e um sacrifício que parece ser membro de um culto. E agora, a chegada desse estranho que pode ser um aliado ou uma isca para uma armadilha. E a reflexão que fica é justamente sobre essa chegada. O mapa que Lei carrega conecta o Aguiar a outros lugares como o circo e uma mansão abandonada. A chegada desse homem quebra a ilusão de que este é um jogo aleatório. A questão central que essa sessão nos deixa não é só eles vão conseguir sobreviver, mas sim, eles são realmente jogadores nesse jogo ou são só peças numa tragédia que já foi escrita? O verdadeiro horror talvez seja a possibilidade de que o destino deles já estava selado muito antes de acordarem na